Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Denis e essa é mais uma aula do nosso curso de Física 3, Eletromagnetismo. Na aula de hoje a gente vai aprender sobre cargas elétricas, campo elétrico, todos eles discutindo bastante a lei de Coulomb, usando a lei de Coulomb para fazer os cálculos. A bibliografia da aula de hoje é o livro do Halliday, de Fundamentos da Física, do Sadku, de Elementos do Eletromagnetismo, e do Griffiths, de Eletrodinâmica, que aí é um livro mais avançado para quem quiser se aprofundar mais nesses temas, tá bom? Então vamos lá? Bom, a carga elétrica é uma das propriedades fundamentais para a gente entender o eletromagnetismo. Ela é uma propriedade da matéria. O que significa isso? Que carga elétrica não existe sozinha. Ela está nas partículas que contêm carga elétrica. E toda partícula conhecida tem algum tipo de carga elétrica, nem que seja uma carga nula, ok? É uma propriedade da matéria. A gente vai ver vários tipos de carga que podem ter nas partículas daqui a pouquinho. A carga elétrica é quantizada. Então, se provou que você nunca tem uma carga elétrica menor do que o valor da carga do elétron, que dá isso aqui, 1,6 mais alguns quebradinhos em Coulomb, que é no sistema internacional, tá bom? Isso é o E e é usado inclusive como unidade de carga, certo? Então não existe uma carga menor que a carga do elétron. E ninguém pode ter nenhuma partícula tem 1,5 carga do elétron, certo? Todas as partículas conhecidas têm múltiplos de carga do elétron. E a carga elétrica se conserva. Então a gente tem mais uma lei da conservação na física aqui, a lei da conservação da carga elétrica. Nada conhecido destrói ou cria carga elétrica. Mesmo decaimentos radioativos não são capazes de destruir ou construir carga elétrica. Uma bomba nuclear não destrói nem cria carga elétrica. O que acontece é que, independente do fenômeno que esteja acontecendo lá, a soma das cargas no início e no final de qualquer processo se conserva. Então, se começou com 1 Coulomb, vai terminar com 1 Coulomb. Como esse 1 Coulomb vai estar distribuído é outra história, ok? Bom, então, como eu comentei, vamos ver essas partículas que têm como propriedade carga elétrica. Né? Algumas vocês já devem conhecer, outras devem ser novas para vocês. Bom, uma delas é o próton. É a partícula principal que dá as cargas positivas da matéria. Né? Então, o próton está lá dentro do núcleo e ele tem como símbolo P+, ou H+, porque pode ser um núcleo de hidrogênio. Né? A massa do próton em quilogramas dá um valor muito pequenininho, 10 a menos 27 quilogramas. Então, geralmente em partícula tem uma unidade mais legal que é megaelectronvolt por a velocidade da luz ao quadrado. Isso tem a ver com o quanto ela acelera com um campo de X volts. É uma coisa bastante interessante que quem sabe depois a gente volta para isso. Mas agora é só uma unidade de massa. Então, essa unidade é legal porque o massa do próton fica com 938, tá vendo? E para quem estudou representação de números em física, no laboratório de física, já sabe o que é esse entre parênteses aqui. Ó. Esses 51 e esse 29 são as incertezas. Né? Isso é uma medida física. Ninguém sabe exatamente a massa do próton. Mas sabe que a carga dele é exatamente a carga de um elétron. Certo? Afinal de contas, a carga do próton é quantizada. Ele não pode ter 0,9 da carga do elétron. Tá bom? Ele tem um tipo, que é um hadron, e ele interage com várias forças. No caso, o próton interage com todas elas. Lembra das 4 forças que compõem a natureza da primeira aula? Então, ele interage com todas, com a gravidade, com a eletromagnética, com a força forte, com a força fraca, e um próton sozinho é estável, tanto que o hidrogênio fica ali, né? Compondo água e tudo mais. Já um nêutron é a outra partícula que está lá dentro do núcleo, para completar o núcleo, vamos dizer assim, para contribuir com a força forte. Né? O nêutron ele tem como símbolo N, ou N0, e esse zero significa que ele não tem carga elétrica, certo? O nêutron tem uma massa um pouquinho maior que o próton, ó, tá vendo? Aqui é 938 e aqui é 939, certo? Então o nêutron é um pouquinho mais pesado que o próton. E tem carga elétrica zero, certo? Ele também é um hadron e interage com todas elas. Veja que mesmo sem ter carga elétrica, o nêutron interage pela força eletromagnética. Isso é uma coisa interessante, tá vendo? E ele decai. Então a força fraca faz com que um nêutron sozinho, não um nêutron dentro de um núcleo. Então você tem um núcleo de hélio lá que tem 2 nêutrons, um hélio 4, tem 2 nêutrons, 2 prótons, os nêutrons ficam lá. Mas se você deixar um nêutron sozinho, como são aqueles que aparecem nos chuveiros de raios cósmicos na atmosfera, depois de um certo tempo, na verdade,
A meia-vida dele é de 609 segundos, então é um tempo relativamente longo. Depois desse tempo, o nêutron vai decair. Note que interessante, ó, ele decai num próton, num elétron e num antineutrino. O nosso interessante aqui, a gente está pensando em eletromagnetismo, é que alguma coisa de carga zero decai em duas coisas de carga mais e menos. Percebe, né? Já tem uma pista aqui da conservação da carga elétrica. Bom, a partícula mais importante para o eletromagnetismo com certeza é o elétron, porque ele está livre, ele está solto, né? Ele não é preso como os íons do próton. Então os elétrons são responsáveis pela grande maioria da carga elétrica. Não toda, porque de vez em quando eu tenho portadores positivos também, mas o mais importante são os elétrons. Os elétrons têm como símbolo um E-, às vezes só E, ou um beta-, porque eles também são a radiação beta, né? Esse é um tipo de radiação. A massa do elétron é pequena, perto da massa do próton e do nêutron, é meio MeV por c², tá vendo? De qualquer jeito, é uma massa interessante, né? Note que é claro que se eu somar a massa do elétron e a do próton, ainda sobra um pouquinho para o do nêutron, por isso que ele decai, tá bom? Então a carga elétrica dele é menos um E. E ele é de outro tipo, ele é um férmio, certo? O que significa que ele não interage com a força forte. Ó. A força forte não faz nada com ele, tudo bem? E ele é estável também, o elétron fica lá e não decai. Uma outra partícula importante para o eletromagnetismo é o fóton, certo? Então o que é o fóton? O fóton é uma partícula sem massa de repouso, certo? Ele só existe quando está andando, né? O símbolo dele é um gama. O fóton não tem carga elétrica, mas interage com a gravidade, com a força eletromagnética, com a força fraca. E ele também é estável. O fóton não sai decaindo de outra coisa assim, não. Ele tem que produzir outras coisas, né? Esse nome é meio esquisito por ele ser um bóson, mas de fato, se você soltar um fóton pelo espaço, ele tramita. Ele tem que interagir com a matéria para virar outra coisa. Agora, talvez as menos conhecidas, que eu fiz um recorte, existem muitas e muitas partículas, né? Mas para fazer um recorte interessante, uma delas é o pósitron. O pósitron é um elétron positivo, ele existe, né? Tem a mesma massa do elétron, tá vendo? Só que a carga elétrica dele é mais um. Ele é um férmio do mesmo jeito, interage do mesmo jeito, ele é estável do mesmo jeito. Só que se ele interagir com um elétron, o elétron mais o pósitron se aniquilam para virar dois fótons. A existência desse pósitron mostra de novo essa conservação da carga, né? Se eu juntar um elétron com um pósitron, eu vou ter um fóton que não tem carga. Então as suas duas se anulam e está tudo bem. Aí eu separei mais dois aqui, uma partícula bastante incomum, que foi descoberta por um brasileiro, pelo César Lattes, que é o meson pi, certo? Ele tem meson pi positivo, negativo e nulo. Eu escolhi o negativo para mostrar aqui para vocês, para mostrar que tem outras partículas que também têm carga negativa, que tem umas massas diferentes, tá vendo? Esse aqui é massa 140. Ele é grande perto de um elétron e pequeno perto de um próton, um nêutron, né? Interage com todo mundo, porque ele é um hadron do mesmo jeito. E tem minha vida, esse aqui bem mais curtinho, tá vendo? 10 a menos 8 segundos. Rapidinho ele vai embora, né? O meson vira um muon e um neutrino do muon. E aí esse muon decai de novo e vai virando uma cascata de decaimentos, tá bom? E a última que eu queria mostrar para vocês, que eu acho que é uma partícula muito interessante, que é o bárion delta, quer dizer, que o símbolo dele é delta mais mais. Por que mais mais? Porque a carga dele, dessa partícula interessantíssima, é 2 elétrons positivos, certo? Então a carga é quantizada, mas não significa que as partículas possam ter carga 0 mais ou menos 1. Então tem partícula com carga 2, tudo bem? Ele é uma partícula bastante instável, né? Que geralmente só produz em acelerador ou com raio cósmico. Mas ele é pesadão, tá vendo? Ó, ele tem 1232 MeV de massa, ele é mais pesado que um nêutron ou que um próton. E ele decai num próton e num meson. Por isso que eu acabei mostrando o meson aqui também, tá vendo? Cada um com a sua carguinha. Viu que interessante, né? O delta mais decai em duas partículas positivas. Mas ele é muito instável, tá vendo? Olha o tempo de decaimento dele de meia-vida. 10 a menos 24. Bobeou, foi embora. Tá bom? Interessante, né? Quando a gente fala carga elétrica foi para cá, carga elétrica foi para lá, a corrente elétrica tem matéria andando junto, certo ou não? Porque não existe carga elétrica sozinha. Existem partículas que têm propriedade de carga elétrica. Tudo bem? Bom, a gente já viu mais alguns exemplos, eu vou dar os últimos aqui, da conservação da carga elétrica, né? Então, a gente já viu o decaimento do nêutron.
o nêutron decai numa partícula positiva e uma negativa e num antineutrino, porque não tem carga, para que zero seja igual a zero desde o início. Outros exemplos é, por exemplo, o carbono 14, que é aquele muito importante para a datação, ele decai, certo? É por isso que justamente a gente usa ele para datação. Quando o carbono 14 decai, ele vira um nitrogênio 14. Para acontecer isso, um nêutron virou um próton, tá vendo? Esse cara tinha 6 prótons e 8 nêutrons, e aí agora ele tem 7 prótons, 7 nêutrons. Como quem dá a propriedade do elemento é o número de prótons, porque isso interfere na eletrosfera, então ele transmutou, de carbono ele vira nitrogênio. Só que como é que eu posso ter 6 cargas positivas e agora tenho 7? Se eu expulsar uma negativa. Então esse é o tipo de decaimento beta menos, que eu emito uma partícula beta, ou seja, um elétron, certo? E mando embora um antineutrino para acertar outras coisas, um momento, por exemplo. Mas também existe o decaimento beta mais. Ó. Por exemplo, o carbono 10, que também é um núcleo radioativo, ele decai no boro 10. Aí é o contrário. Ó. Ele transforma um próton em um nêutron, tá vendo? De 4 para 5. Né? E aí ele vai transmutado de novo, de carbono para boro. Só que agora aqui eu tinha 6 cargas positivas e aqui eu passei a ter 5. Significa que ele tem que mandar embora uma carga positiva. Por isso que ele manda embora um pósitron, certo? Que é um elétron positivo. Ele expulsa. Se tiver um pouquinho de carbono 10, ele vai ficar emitindo pósitron, certo? E manda embora dessa vez um neutrino comum, porque a antimatéria já está aqui no pósitron, certo? Muito bem. Ora, a gente já viu então as propriedades da carga elétrica. Mas como a carga elétrica interage entre si para produzir força e movimento? Então, uma das formas de interagir, de calcular essa interação é com a lei de Coulomb. Então, a lei de Coulomb relaciona a força elétrica entre duas cargas com o valor dessas próprias cargas e as distâncias. Ela pode ser derivada das equações de Maxwell. Note que a lei de Coulomb não está nas leis de Maxwell. E a gente falou, não, tudo está aqui. Eu consigo deduzir ela usando a lei de Gauss, por exemplo. Né? Mas a gente começa aprendendo ela porque ela é um pouco mais simples. Quem estudou bastante física no ensino médio, sabe que lá a gente vê geralmente a lei de Coulomb assim, ó, força é igual a K, Q1, Q2 sobre D quadrado. Sendo que esse K é uma constante, que é 9 vezes 10 a nona com essa unidade aqui no sistema internacional. Bom, muito bem. De fato, essa é uma simplificação para transformar um problema vetorial num problema escalar. Porque a força é um vetor. A força não é uma magnitude, uma grandeza que nem energia. A força aponta para algum lugar, certo? Quando eu faço força da esquerda para a direita, de cima para baixo, de baixo para cima. A força ela é um vetor, ela tem que apontar para alguma direção. Então, se eu quiser escrever isso de forma mais completa, eu preciso escrever o vetor força, certo? O vetor força vai ter que ter alguma direção definida. De fato, quem define essa direção é o vetor que aponta de uma carga para outra. É esse R12 aqui, tudo bem? Que a gente já vai ver alguns exemplos dele. Mas basicamente, para quem lembra bastante de álgebra linear, ele é a subtração entre o vetor posição de dois pontos. O R12 é o R2 menos R1, certo? O vetor que aponta do R2 para o R1 é o R2 menos R1. Então note que tudo ficou parecido, só que esse d quadrado aqui, essa distância ao quadrado, se desmembrou em tudo isso aqui. Ó. Eu basicamente tenho a distância calculada como a norma do vetor ao quadrado, então é a mesma coisa. E só que aqui eu coloquei um vetor, e o vetor tem norma. E eu só queria descobrir a direção e sentido. Então eu tenho que dividir pela norma dele para ficar uma coisa que se chama versor, que é um vetor que tem norma 1. De resto não muda nada. Escrever o k como 4πε0 é a mesma coisa, certo ou não? Se você pegar esse epsilon aqui e fizer essa conta, 1 sobre 4πε0, ele vai dar o mesmo k. A diferença é que agora eu explicito, quando eu escrevo ε0, eu explicito que estou no vácuo. Porque quando a gente vê a interação dos campos na matéria, a gente vai ver que esse ε0 pode virar um epsilon que depende do material. Tá bom? Ótimo. Então, fica claro assim que essa última forma de escrever depende bastante de geometria analítica. Ela pode parecer mais complicada no primeiro momento, mas ela vai facilitar muito quando a gente for resolver os problemas. E o nosso primeiro exemplo é para isso. Então, nesse primeiro exemplo, a gente começa com 3 cargas pontuais. Ó. O Q1, o Q2 e o Q3.
elas são dadas em nanocoulomb, que significa que é 10 a menos 9 coulomb, tá bom? É um valor razoável para a carga. Essas cargas, a gente chama de pontual porque a dimensão dela é muito pequena, ela está toda concentrada numa região. Elas estão posicionadas nesses pontos aqui no espaço, XYZ. Então 0, 0 e 0, ou seja, a primeira está na origem, a segunda está com x igual a 4 e o resto é na origem, e a outra está com x igual a menos 4 e o resto é na origem. E aí a gente quer calcular duas coisas. A primeira é que com esse sistema de três cargas, determinar qual que é a força sobre a carga Q1, certo? Calcular ela usando a lei de Coulomb. E o segundo é, se eu colocar mais uma carga, como se fosse uma carga de prova nesse sistema, uma carga de meio nanocoulomb, numa posição que não está alinhada com elas, não está no eixo X, mas agora está no eixo Y, ó, essa carga, ela está aqui, ó, está no 0, 3 e 0, ou seja, o X dela é 0, mas ela está numa posição para cá, qual que vai ser a força elétrica sobre ela? Vamos ver como é que a gente faz isso de duas formas, né? Então, o primeiro sistema é assim, tá vendo? Se eu colocar o espaço XYZ, né? Um jeito de escrever ele é colocando o X aqui nesse direção, o Y aqui e o Z para cima. Então, essas nossas três cargas estão posicionadas aqui, tá vendo? No x igual a 4, no x igual a menos 4, no x igual a 0 e todas alinhadas no y igual a 0, no z igual a 0. Tá bom? Esse é o nosso primeiro sistema para resolver o item A. Tudo bem? De fato, como elas estão todas alinhadinhas numa linha, eu não preciso do espaço tridimensional para representar elas, né? Então, fica mais fácil eu mudar do espaço tridimensional para um espaço bidimensional aqui, tá bom? Especialmente se eu for tentar fazer uma solução sem geometria analítica. Então, esse é o único problema aqui que eu vou resolver na raça, sem usar geometria analítica praticamente nenhuma, com projeção de vetor e tudo mais. Depois, a gente vai passar a usar aquilo que a gente conhece, subtração de vetores, produto de vetor por escalar e assim por diante, e a gente vai ver como vai ficar muito mais fácil, tá bom? Eu vou resolver esse problema dos dois jeitos, para que vocês possam entender como é que eu saio daquele problema do ensino médio e vou para esse problema agora que tem cara de graduação, porque já está usando geometria analítica. Tudo bem? Para quem está olhando essa foto, uma última coisa é tomar cuidado, tá? O X aqui, tá vendo? Ele cresce para cá, quando a gente faz representação em perspectiva. E aqui o X está crescendo para cá. Então parece que eu inverti, mas não inverti não, tá? Tá tudo certo. A Q2 está no mais 4x e aqui também está no mais 4x, tá bom? Bom, ótimo. Então, quando eu estou tentando usar a lei de Coulomb na raça, só com o que eu sei do ensino médio, então, primeiro eu preciso saber das propriedades da força elétrica, certo? Que forças iguais se atraem e que opostos se atraem e iguais se repelem, tudo bem? Então, como a carga Q1 ela é negativa, a Q2 e a Q3 são positivas, então eu sei que a Q3 vai tentar atrair a Q1 e a Q2 vai tentar atrair a Q1. Então as direções das forças são essas daqui, que estão representadas aqui com esse azulzinho diferente, tá bom? E o módulo delas? Qual que é a magnitude dessas forças? Aí eu posso usar aquela lei de Coulomb que a gente se acostumou a ver no livro de terceiro ano de física, né? Em que eu pego uma constante, multiplico pelas duas cargas e divido pela distância ao quadrado. Então só preciso da distância, e aqui a distância é bem fácil de calcular, né? É uma distância linear, um está no 4, outro está no 0, a distância é 4, tudo bem? Então fica 4 ao quadrado, o valor de cada uma das cargas, vezes a constante, e um abraço. Faz a conta com calma na calculadora, numa planilha ou no Python, onde você quiser, e deu 6,75 10 a menos 9 newton, tá bom? Note que como eu estou falando de módulo da força, eu não quero saber nem do sinal. Então, eu não coloco que uma carga é negativa, outra é positiva, porque não adianta, você só vai me confundir. E depois o que eu vou fazer com o vetor aqui? Vou inverter, desinverter? Não adianta. Na hora de calcular de Q2 para Q3, o módulo é o módulo, é sempre um cara positivo, então eu coloco de novo todo mundo e note, as distâncias são iguais, deu o mesmo valor, né? Então esse é um problema planejado para ser simples, tá bom? Então em módulo essas forças são iguais, têm sentidos opostos e a força Q1 está em zero. Então nesse tipo de problema, que está todas as cargas alinhadas, é fácil fazer sem geometria analítica, concorda? Tá sim. Mas agora vamos deixar esse problema mais interessante. Vamos colocar essa força aqui 4, que não está na mesma linha. Ela está no mesmo plano. Está no plano z igual a 0. Mas ela está aqui, ó. Tá vendo? No y igual a 3, certo? Eu ainda posso representar com plano, porque o z igual a 0 ainda vale.
e a representação do plano ficou assim. Tudo bem? Então a gente vai resolver o item B também sem geometria analítica, sem GA. Mas a gente já vai ver que o buraco é mais embaixo, tá bom? Ó, então, primeiro eu preciso conseguir representar essas forças, não vou ficar maluco, certo? Então, ó, veja, o Q1 é negativo, o Q2 e o Q3 são positivos e o Q4 é positivo, não é isso? Então a força entre o Q1, a carga Q1 e o Q4 é atrativa. Então o Q1 tenta puxar o Q2, por isso que ele está nessa direção aqui, ó, tá vendo? Ele está indo na direção do Q1. Já entre o Q2 e o Q4, e entre o Q3 e o Q4, ele é repulsiva. Então, uma força aponta para cá e outra força aponta para cá, certo? E eu vou ter que encontrar a resultante dessas forças aqui, ó, nesse ponto que é a carga Q4, tá bom? Muito bem. Olha, agora para usar a lei de Coulomb, sem geometria analítica, eu preciso das distâncias, certo? Dessa aqui é fácil. Entre Q4 e Q1, perdão, é simples, né? A distância é uma distância direta no eixo y, 3. Então, de novo, eu coloco ali a constante, o valor de uma carga que é 3, o valor da carga que é meio, dividido por 3 ao quadrado, pronto, fiz a conta. Já para encontrar os outros dois módulos, eu vou ter que fazer por Pitágoras, certo ou não? Eu monto um triângulo retângulo aqui, ó, entre o Q1, mas no fundo é a origem, né? Entre a origem, o Q3 e o Q4. E nesse triângulo retângulo eu percebo que a distância entre o Q4 e o Q3 é a hipotenusa desse triângulo retângulo que tem de lados 3 e 4. Então eu coloco aqui, ó, a hipotenusa é o quê? É a raiz quadrada do 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Só que a distância é ao quadrado, né? Então depois tem um quadrado de novo por causa da lei de Coulomb, que esse quadrado está aqui, tá bom? E aí dá para calcular o módulo. Deu 0,72 aqui e 0,72 aqui, certo? Legal, eu tenho os três módulos, mas eu posso simplesmente somar os três e pronto? Não, né? Porque como é que as direções deles agora não estão alinhadas numa linha para eu sair somando todo mundo, certo? Eu preciso somar esses vetores. Se eu não estiver usando a representação em uma base ortogonal, que é o que a gente sempre faz em geometria analítica, álgebra linear, o que eu preciso fazer é usar senos e cossenos e projetar nos ângulos, certo? Não. Então é isso. Mas aqui já chega a parte em que se eu estiver usando GA estaria mais fácil. Então beleza. Ó, eu preciso olhar para a direção de Q3 para Q4, olhar que a força está aqui, certo ou não? Está nessa direção. Eu representei ela lá assim, para cá. Mas o que importa é que ela está nessa direção aqui. Então eu preciso olhar esse ângulo alfa para descobrir como que eu projeto essa força aqui e como que eu projeto essa força aqui, ó. Certo? Como que eu projeto ela no eixo x e no eixo y. Então para calcular esse ângulo alfa, eu vou calcular como um arco tangente daquele mesmo triângulo retângulo que a gente usou, certo? Então é um arco tangente do cateto oposto, que vale 3, pelo cateto adjacente, que vale 4. Então esse arco tangente, faz a conta aí na sua calculadora preferida, deu 36,87 graus. Como que eu preciso para projetar mesmo? É o seno e o cosseno? Eu já calculei eles usando todas as casas decimais que a calculadora me dá, porque aqui tem uma aproximação. E de fato esses valores são exatos. O cosseno de alfa é 0,8 e o seno de alfa é 0,6. Tá bom? Então, de posse desse seno e desse cosseno, agora eu vou conseguir somar essas forças. Então veja, eu preciso somar nas duas direções possíveis, certo? Então a primeira, que é a mais complicada, é na direção y. Então eu tenho dois que vão apontar na direção y e um que vai apontar na direção menos y. Tudo bem? Perfeito. Então eu tenho menos a força entre Q1 e Q4, só que ela está diretamente na direção y. E aí eu tenho uma força entre Q2 e Q4, e agora eu preciso projetar. O ângulo alfa está aqui, ó. Como eu vou usar o ângulo oposto, então eu uso seno de alfa, certo? Para projetar no eixo y. E aí fica lá 0,72, que é o valor do módulo, vezes 0,6, que é o seno do alfa. E a mesma coisa para a força entre o Q3 e o Q4. Então no eixo y vão se somar as projeções delas. Aí faz essa conta toda, de novo, na calculadora preferida de vocês. Esse valor vai ser maior, vai dar negativo, ó. 0,636 na direção y, tá bom? Na direção x eu preciso projetar também as duas, certo? Eu projeto as duas usando cosseno e uma é negativa em relação a x e outra é positiva em relação a x. Como elas têm o mesmo módulo e o mesmo ângulo, essa soma vai dar zero. E agora, sabendo que essa força tem este resultante na direção y,
eu consigo escrever o vetor força aqui, certo? Que vai ter esta magnitude, menos na direção a y em newtons. Tudo bem? Entenderam como é que eu faço aqui sem geometria analítica? Agora eu vou resolver com geometria analítica, certo? Eu sei, eu acabei de resolver o mesmo problema, é só para comparar, tá bom? Então eu vou usar a lei de Coulomb mais exata, que é aquela que explicita todos os vetores. Tudo bem? Maravilha? Ótimo. Então lembra, né? 1 sobre 4πε0, como eu estou no vácuo aqui, ε0 é a mesma coisa, eu vou usar o 9 10 ao nono do mesmo jeito, tá bom? Já calculado. O que eu preciso começar é o vetor posição. Eu tenho que pegar esses caras aqui e usar eles, usar a força que eu tenho já, as coordenadas deles, certo? Então, de fato, o Q1 tem este valor e o vetor posição dele é esse aqui. Eu posso escrever usando versores, é mais comum usar versores em geometria analítica, especialmente eletromagnetismo. Então, o R2 para mim vai ser 4 na direção a x. E o R3 para mim vai ser menos 4 na direção a x. Já o R1 é a origem, então é um vetor zero e pronto. Tá bom? O vetor posição dele é zero, que aponta da origem até ele. Tudo bem? Então lembrem, né? Esses vetores aqui de posição são os vetores que apontam da origem até as cargas. Então, ó, eu tenho o vetor que aponta da origem até a carga Q2. O vetor que aponta da origem até a carga Q3. Tudo bem? Ótimo. Aí agora eu vou calcular os vetores que eu preciso para a lei de Coulomb. O vetor que aponta de uma carga até a outra. Certo ou não? Eu quero saber a força que o Q2 causa no Q1. Então eu vou calcular o R21, que nada mais é que o vetor R1 menos o vetor R2. Nesse caso é uma conta muito fácil, porque o R1 é zero, certo? Então fica 0 menos R2 dá menos R2 e acabou. Certo? Olha isso aqui, ó, para a gente colar para não errar a conta. Tá bom? Esse é o vetor que vai da carga Q2 até a carga Q1. Então eles só inverteram, no fundo. Certo ou não? Tudo bem. Então aqui é o vetor que aponta. Aqui está ficando simples porque estão todos alinhados, né? Mas daqui a pouco acho que hoje vai ficar mais interessante. Tudo bem? Em geometria, usando geometria analítica, o método é completinho. Eu posso dar mais passos, mas depois vocês vão ver que é um método que vai funcionar para qualquer coisa. Tá bom? Aí agora eu aplico a lei de Coulomb. Eu já tenho os vetores, certo ou não? Então eu tenho lá 1 sobre 4πε0, que é 9 vezes a nona. A carga 1 e a carga 2. Agora, isso aqui já vai fazer a conta completinha. Então eu não posso esquecer dos sinais, tá bom? Então eu vou colocar lá o Q2, que é positivo, e o Q1, que é negativo, menos 3. A distância, aqui, este 4, bom, fica fácil, né? Eu tenho o R12, certo ou não? Eu só preciso fazer a norma dele ao quadrado. Nesse caso, a norma é muito simples, né? A norma do vetor é ele mesmo. Então fica 4 ao quadrado e pronto, certo? E aqui, de novo, a norma do vetor, que é 4, e o próprio vetor. Ó. Então, note quando eu escrevo o R12, já com o versor, já está me dando a direção da força. Tá vendo? Então, a força que a carga 2 exerce sobre a carga 1 vai ser 6,75 9 vezes 10 a nona na direção a x. Certo? Então, o sinal e a direção vêm direto, sem ter que olhar diagrama nem nada. Tá vendo? Não preciso ficar pensando que opostos se atraem e positivos se repelem, nada disso. Vem tudo direto. Tá bom? Já a força entre a carga Q3 e a carga Q1 é basicamente a mesma coisa. O que vai trocar é o R3 aqui, ó, que é diferente. Aquele era negativo e aquele é positivo. Então isso vai fazer com que esse cara fique negativo. Tudo bem? E agora, na hora de somar, eu simplesmente somo as duas, sem pensar. Nesse caso, as somas têm o mesmo versor. Aí quando eu somar todas elas, vai dar zero e pronto. Certo? Tudo bem? Então, nesse caso, pode dar um pouquinho mais de trabalho fazer com GA, quando as cargas estão alinhadas em linha. Mas agora, que é o item B, em que as cargas não estão mais alinhadas em linha, a gente vai ver como isso vai ficar muito mais fácil. Tá bom? Então, de novo, é o mesmo método. Ó, eu tenho 3 cargas e vou calcular qual é o vetor posição delas. Na verdade, já é dado, né? Eu só vou representar como versores. Ó. Eu tenho esse aqui que é um versor nulo, esse é um versor na direção a x, esse na direção menos a x e esse na direção mais a y. Ó, o R4 está aqui, ó, apontando da origem para o Q4. Tá bom? Maravilha. Aí agora eu vou calcular os 3 vetores que apontam das cargas para as outras. Então eu tenho que calcular o vetor que aponta do Q1 para o Q4, que aponta do Q2 para o Q4 e do Q3 para o Q4. Mas é só fazer essa subtração. R4 menos R1, R4 menos R2 e R4 menos R3. Certo? Bom, o R1 é o vetor nulo, dá o próprio R4. Agora os outros dois, aparece a subtração mesmo deles e pronto. Certo ou não?
como são versores, ó, isso é uma base de vetor normal, eles não se misturam, só aparecem os dois termos e acabou. Esses vetores estão no plano, estão mesmo, tá vendo? Ó? Olha só o R34, por exemplo. Ele tem uma parte em X e uma parte em Y. E eu já sei qual é o tamanho deles em cada parte, diga de passagem. Tá vendo? Maravilha, agora eu pego esses vetores e jogo na lei de Coulomb. Eu não preciso ficar pensando em ângulo, cosseno, arctangente, nada disso. Então o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente calcular essas quatro leis de forças aqui. Ó. Então eu coloco o valor do Q1, do Q2, o 9 vezes 10 a nona, e aqui eu tenho que calcular a norma dos vetores, certo ou não? A norma do vetor R14 é 3, então tá fácil, certo? Escrevo o R14 aqui e vai dar uma força na direção menos AY. Perfeito. Quando eu for calcular a 24, eu tenho que tomar esse pequeno cuidado de quando eu escrever as cargas, tem que escrever com sinais, certo? Escrevo o vetor completinho aqui, tá tudo certo. E só que a norma, eu tenho que calcular a norma como eu sempre calculo. A norma é um teorema de Pitágoras, né? Cada projeção ao quadrado, raiz. Aqui a norma é ao quadrado e aqui não é, certo? Não tem problema. E agora eu tenho que fazer o produto. Vocês lembram como é que faz isso? Ó? Tudo isso aqui vai virar um escalar. Tudo isso aqui vai virar um escalar, tá vendo? Ó? Essa coisa toda aqui, que eu rachurei aqui, vai virar um escalar. Eu pego esse escalar e multiplico por cada componente do vetor. Multiplico pelo 3 e multiplico pelo 4, e aí eu vou ter o vetor final. Tá bom? Como está tudo 10 a nona, eu botei entre parênteses. 10 a menos 9, né? E aí ficou assim, ó, menos 0,57 na direção a x e 0,43 na direção a y. Maravilha. Faço a mesma coisa para a carga 3, 4, certo? Vejam que é o mesmo escalar que vai aparecer aqui, ó. Tá bom? É exatamente o mesmo escalar. A diferença entre os dois é só esse sinal, porque é um problema bastante simétrico, né? Ó, tá bom? Então vai dar. Essa diferença vai dar uma diferença no versor AX, tá vendo? Eu inverti de lado, né? Aqui estava o Y e o X, aí deixei o X e o Y. Não se confundam, por favor. Tá bom? Então aqui a diferença é que mudou o sinal do AX e o Y ficou igual. De fato, os dois vetores apontam para o mesmo. Dá um pouco de trabalho calcular esses vetores, essas forças? Dá. Nem tanto quanto ficar projetando e encontrando, que tem muita chance de errar. E agora que eu tenho os três, é só somar. Essa talvez seja a melhor parte de fazer com geometria analítica. Soma de vetor é soma de vetor, certo ou não? O vetor final é a soma desses três e acabou. Então eu escrevo todos os vetores e somo. Como é que eu somo vetores? Somo por componente da base que eles estão. Então eu tenho esse pedaço do AX e esse pedaço do AX aqui, que ao se somar se cancelam. Esse com esse cancela, tá vendo? E tem esses três do AY que vão se somar e vai dar exatamente o mesmo resultado que a gente chegou da outra vez. Só que eu não tive que ficar pensando em nada, quem repele, quem atrai, nada, certo? Então, de fato, isso deixou as coisas muito mais simples. Tudo bem? Bom, após entender como a lei de Coulomb é usada para calcular a força elétrica, a gente pode usar a força elétrica que a gente aprendeu para entender um conceito mais importante até do que a força elétrica, que é o campo elétrico. Note que aqui em Física 3 a gente vai ver duas modalidades de campo elétrico. Então, para ser rigoroso, o campo E ele é definido como a intensidade de campo elétrico, certo? Bom, este campo elétrico E, que é a intensidade de campo elétrico, mas que vocês vão ver que eu vou acabar chamando só de campo elétrico, ele é um campo que permeia o espaço próximo às cargas elétricas, e esse próximo entre aspas, a gente já vai ver depois por quê, e ele expressa qual a força que uma pequena carga elétrica positiva seria submetida caso fosse colocada naquele ponto do espaço, certo? Ou seja, ele é uma espécie de força elétrica desconsiderando a segunda carga, para uma carga que você ainda vai tentar utilizar. Para isso, o que eu preciso fazer? Eu preciso então calcular qual seria o resultado da divisão da força elétrica pela carga que eu acabei de retirar da lei de Coulomb, certo? Como está se tratando de uma carga pequena, muito pequena, quanto menor melhor, a definição mais rigorosa envolve um limite, certo? Mas esse limite não vai ser um problema. Não é? Quando a gente escrever este limite da força elétrica dividido pela carga, a gente vai perceber que esse é um limite muito simples. Basta eu cancelar a carga aqui no cálculo que a carga sumiu da expressão, tá vendo? E aí depois fazer o limite é muito simples, tá bom? Então é quase como dividir. Eu só estou colocando aqui o limite para ser rigoroso, ok?
porque a gente está tentando dividir por uma carga muito pequena, próximo de zero. Dividir por zero não pode, só no limite. Muito bem, então daqui a gente tira a expressão que usa a geometria analítica para representar um campo elétrico num ponto 2 imposto pela carga 1, certo? Então isso é importante. Essa expressão, então, calcula o campo elétrico no ponto 2 devido ao efeito da carga Q1. Vamos ver como é que isso funciona na prática, com mais um exemplo. Então, o nosso segundo e último exemplo aqui da aula de hoje começa com duas cargas pontuais. A carga Q1 tem o valor de 5 nanocoulomb e está posicionado aqui, ó, x igual a 2, y igual a 0, z igual a 4. E a carga Q2 tem menos 2 nanocoulomb e está posicionada aqui, ó, em menos 3, 0 e 5. Esses valores de posição são em metros e são respectivos, certo? Muito bem, dado essa configuração de duas cargas, eu posso determinar a força que a carga Q2 recebe, posso determinar a força que a carga Q1 recebe. Então aqui é uma aplicação de novo da lei de Coulomb, sem pensar ainda no campo elétrico. E aí então determinar o campo elétrico devido à carga Q1 num ponto qualquer. De fato eu vou começar calculando no ponto onde estaria a carga Q2, certo? Para entender melhor o processo. E depois determinar esse campo devido às duas cargas num outro ponto. No caso aqui, a origem, ok? Muito bem. E, por fim, a gente vai colocar mais uma carguinha de prova, de fato uma carga de 1 nanocoulomb na própria origem, e vai ver que conhecendo o campo elétrico é muito fácil calcular a força elétrica. Okay? Bom, o problema então tem um sistema de duas cargas pontuais. Okay? Este sistema de duas cargas pontuais, elas ainda estão num plano, que é o plano y igual a zero, mas vamos representá-las no espaço, que isso vai ajudar a gente um pouquinho a entender. Como a gente vai resolver tudo usando álgebra linear, então essas duas cargas, com esses vetores aqui, podem ser representadas pelos seus versores. Okay? E a posição delas está aqui, ó, aqui e aqui. Ótimo. Quem são esses vetores que apontam para elas? O R1 e o R2 estão aqui, ó, certo? Então o R2 parte da origem e chega em Q2, e o R1 parte da origem e chega em Q1. Ok? O R1 e o R2. Note que como eu estou sempre no plano z igual a zero, o fator que multiplica o versor y é zero. Bom, então vamos tentar resolver o item A, que é determinar a força sobre a carga Q2. Ok? Então, para determinar a força sobre a carga Q2, eu calculo então a força que 1 realiza sobre 2. Vou usar a expressão da lei de Coulomb completa, certo? A gente já sabe que é mais fácil fazer isso, que eu não me confundo com direções e tudo mais. Então eu preciso calcular o R12, certo? Que é o vetor que vai do 1 para o 2. O R12 vai ser então o R2 menos o R1. Aí eu escrevo aqui ele nas suas formas de versores e faço a conta projeção a projeção. Então menos 3 menos menos 2 dá menos 5AX, mais 5 menos mais 4 dá mais 1AZ. Ótimo. Aí agora eu pego esse vetor R2 e já calculo a norma dele, porque eu vou precisar daqui a pouco, certo? Então a norma dele vai ser a primeira projeção ao quadrado, mas a segunda projeção ao quadrado raiz. Você pode colocar o sinal explicitamente aqui ou não, porque depois ele vai sumir de qualquer jeito, tá bom? Então dali aproximadamente 5,1 metros. Eu posso representar esse vetor, né? Vamos fazer isso, ó. O R12, ele está aqui, ó. Ele vai da carga 1 para a carga 2. Então, se não ficou muito claro no primeiro exemplo, porque estava todo muito alinhado ali, agora está bem claro quem é esse R12, certo? Ótimo. Então, agora que eu tenho o R12, eu posso calcular a força elétrica, certo? Então, lembra, né? Eu tenho o ε0, mas eu posso simplesmente usar que 1 sobre 4 π ε0 é 9 vezes a nona, ok? Tenho o valor das cargas e coloco todas elas aqui. Coloco a constante, coloco a norma, ao quadrado, a norma, coloco o valor de cada um e o vetor, ok? Maravilha! Então, tudo isso daqui vai virar um escalar, certo? Faz a conta onde você achar mais interessante. Nesse caso, eu explicitei até quanto vale esse escalar, ó.
Então esse escalar vale menos 0,68, 10 a menos 9, que vai multiplicar. Então eu pego esse escalar e multiplico por menos 5, pego esse escalar e multiplico por 1, e aí vou ter esses dois valores, ok? Ótimo. Então, como as cargas têm sinais opostos, né? Note que no final das contas, a direção em que esse F, essa força elétrica tem, ela é oposta à direção do R12. Mas isso é transparente. Você fez a conta e já está tudo certinho. Está tudo dado aqui. Note que eu usei nanonewton em vez de escrever 10 a menos 9 newton. É uma escolha, ok? Bom, eu posso fazer a conta inteira para calcular outra força, mas eu sei que num sistema de duas cargas, a força que 1 exerce em 2 é igual a menos a força que 2 exerce em 1. Porque a única coisa que de fato muda é que eu vou trocar o R12 pelo R21, então vai trocar lá o sentido do R2 menos R1, R1 menos R2. Então basta trocar o sinal do F12 para encontrar o F21 e eu já tenho ele calculado aqui, ok? Maravilha! Agora a gente vai para uma parte mais nova que é o cálculo do campo elétrico. Então, note, eu quero calcular o campo elétrico no ponto E. Eu tenho duas alternativas, usar a fórmula do campo elétrico direto ou usar outra definição, que diz que o campo elétrico, em certo ponto, é a força naquele ponto dividido pela carga. Como eu tenho a carga e já calculei a força por acaso, então, ok. Eu simplesmente vou dividir um pelo outro para descobrir quanto que é o valor do campo elétrico no ponto R2, certo? Então, eu pego o valor do F12 que eu já tenho calculado, divido pela magnitude da carga e vou ter o campo elétrico. Qual a unidade do campo elétrico? Olha, o campo elétrico é uma coisa tão importante que você pode usar duas unidades no sistema internacional. Quando a gente está falando de força, a mais interessante é esse aqui, ó, Newton por Coulomb. No entanto, em aplicações de engenharia, a mais interessante é volt por metro. Mas as duas são completamente equivalentes, dá para demonstrar que elas são equivalentes, ok? Muito bem. Então note, né? A gente determinou quanto que vale o campo elétrico nesse ponto P aqui, que está no lugar da carga 2. A gente já viu que ele aponta assim, ó. Se a gente tentar calcular em torno, o que a gente vai perceber é isso, né? É que qualquer carga que a gente coloque aqui vai encontrar um campo elétrico nessa direção, saindo para fora do ponto em todas as direções, tá bom? É um campo elétrico assim, esfericamente simétrico, certo? Tem uma esferinha simétrica aqui em torno da carga. E depois tem uma outra esfera simétrica com outro valor de campo elétrico e assim por diante. Muito bem. Agora eu quero determinar o campo elétrico devido às duas cargas no ponto da origem, certo? Então eu não posso mais usar as forças elétricas que eu calculei, porque eu não calculei força na origem nenhuma. Então o que eu vou fazer? Vou calcular diretamente o campo elétrico, só que dessa vez no ponto da origem, certo ou não? Ok? Então, para fazer isso, a expressão que vai me dar o campo elétrico, então, é 1 sobre 4 π0, só tem uma carga aqui, é a única diferença da lei de Coulomb para a expressão do campo elétrico, e aí eu tenho a norma do vetor de novo e o próprio vetor. Só que aí vai de onde está a carga, que é o ponto 1, até onde eu quero, que no caso é a origem, por isso eu chamei de R10, tá bom? E para outra carga vai ser o R20, certo? Ótimo. Então vamos primeiro calcular esse vetor aqui, esse R10. Esse vetor R10 é o vetor da origem menos o R1. Né? Eu posso escrever assim se eu quiser, mas posso escrever assim também, está tudo igual. E algebricamente dá a mesma coisa, certo? Aqui é o vetor que aponta para a origem e aqui é o próprio valor. Quando eu fizer a subtração, é simplesmente o menos R1, e, que dá esse vetor aqui, e a norma dele eu já posso deixar calculada é raiz de 20. Bom, no caso do R2, então a distância deles para a origem é diferente, tá vendo? Mas eu faço o mesmo procedimento, calculo o vetor, faço a conta explicitamente, encontro o vetor e calculo a norma, certo? Então um vetor tem 4,5 mais ou menos e outro tem 5,8. Bom, maravilha. Então agora eu vou lá e expresso de fato o campo elétrico. Coloco a constante na vezes a nona, o valor da carga que está produzindo o campo elétrico, o vetor, as normas, né? A norma do vetor que dá a distância entre a carga e o ponto que eu quero calcular, e o vetor em si que vai me ajudar a dar a direção dessa carga, desse campo elétrico. Ao fazer isso, de novo, eu tenho um escalar todo aqui que multiplica pelo vetor e encontro qual é o vetor campo elétrico no ponto 0 devido à carga Q1. Depois vou fazer a mesma coisa, vou encontrar um outro escalar, porque as normas são diferentes, e tem até um outro vetor aqui, e vou encontrar qual é o vetor
do campo elétrico devido à carga Q2. Para encontrar o campo elétrico total na origem, eu somo, certo? De novo, usar a geometria analítica é muito bom, é o caminho para poder fazer essas coisas, porque aí eu simplesmente somo dois vetores e a direção já vai sair tudo certinho, eu não tenho que me preocupar com nada. Então eu vou fazer lá menos 1 com menos 0,27 na parte X, menos 2 com 0,45 na parte Z, e eu nem preciso me preocupar que o Y não apareceu porque ele não tem. Tudo bem? Certo? Entenderam como calcula o campo elétrico? Agora, como é que usa esse campo elétrico caso eu queira calcular uma força? Então, se eu colocar uma carga pontual de 1 nanocoulomb na origem, qual vai ser a força elétrica sobre ela? Ora, é muito fácil, certo? A força, uma vez que eu tenho um campo elétrico, basta multiplicar pela carga. Então, eu pego a minha carga, 1 nanocoulomb, e multiplico pelo vetor e encontro a força. Vetor campo elétrico. Coloquei nanonewtons aqui e acabou. Entenderam? Muito interessante, né? Bom, então era o que eu tinha para falar na aula de hoje para vocês e agora eu queria deixar um exercício. Então, se vocês conseguirem resolver esse aqui, significa que vocês entenderam como operacionalizar com a lei de Coulomb e com o campo elétrico, tá bom? Então são três cargas pontuais, ó, com esses valores, nessas três posições. Notem que elas não estão alinhadas com nenhum eixo. E a gente se pede para determinar a força sobre uma dessas cargas, de fato aqui é 2. Determinar o campo elétrico num outro ponto, que não é o ponto de carga nenhuma. Então tem que fazer uma conta direta sobre o campo elétrico. E verificar o que acontece quando eu coloco uma certa carga nesse ponto. Tudo bem? Qual vai ser a força elétrica? Olha, antes de encerrar a aula, vocês viram que eu apresentei aqui alguns gráficos tridimensionais. Vocês podem estar pensando como é que eu faço isso. Eu fiz em Python. Caso vocês queiram repetir esses gráficos, então o código para eles está aqui, tá bom? Esse código, o primeiro código, de fato, não é para fazer o gráfico, mas é para fazer toda a conta vetorial. Trabalhar com álgebra linear também tem essa vantagem, né? É que você pode usar uma biblioteca numérica, por exemplo, do Python, para fazer as contas para você. Mas você pode fazer a conta numa calculadora. Fica a escolha do freguês. Caso você se interesse, está aqui o código. E para fazer um gráfico como esse, por exemplo, você também pode usar um Python para fazer isso, com o Google Colab, por exemplo. Né? No canal tem uma playlist aqui sobre Python para ciências exatas que fala um pouco mais sobre o uso específico de Python para esse tipo de estudo. E o código está aqui também, caso vocês queiram utilizar. Ok? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e entendido como que a gente usa a lei de Coulomb e a definição de campo elétrico para calcular todas as forças que a gente precisa. Até mais e bons estudos!